O céu não perdoa. Na cidade, a gente esquece disso. A gente se esconde debaixo de concreto, de luz artificial, de barulho. A gente acha que domesticou o mundo. Mas aqui fora, na Mongólia, não há engano. O céu é tudo. É o teto, a parede, o juiz. E ele estava prestes a me dar a maior lição da minha vida. Uma lição escrita com fome, com frio e com um silêncio que gritava mais alto que qualquer multidão. Tudo começou com uma ideia estúpida, como quase todas as grandes aventuras. Eu estava em Ulaanbaatar há uma semana, a capital pulsante e caótica da Mongólia. Poeira, trânsito soviético, prédios modernos se espremendo contra mosteiros antigos. Eu gostei da energia, mas não era por isso que eu tinha viajado 12.000 quilômetros. Eu queria a Mongólia dos documentários, a terra de Gengis Khan, dos nômades e das planícies sem fim. Eu queria o vazio. E, como um idiota presunçoso, eu achava que estava preparado para ele. Meu plano era simples, e essa foi a primeira armadilha. Aluguei uma UAAS 452, uma daquelas vans russas que parecem uma caixa de pão com rodas, apelidada carinhosamente de Bucanca. Robusta, diziam, à prova de apocalipse, garantiam. Carreguei a van com o básico, um galão de 20 litros de água, macarrão instantâneo para uma semana, um saco de dormir para temperaturas negativas, um mapa de papel que parecia ter sido desenhado à mão e uma confiança que beirava a arrogância. Meu destino era um ponto vago no mapa, um parque nacional chamado Gorky Terhelji, mas meu objetivo real era me perder nos arredores dele, encontrar um lugar sem nome e sentir a verdadeira solidão. Os primeiros 2 dias foram exatamente o que eu sonhava. A estrada de asfalto acabou a uns 80 quilômetros de Ulaanbaatar e se transformou em uma trilha de terra batida que serpenteava por colinas verdes. O mundo se abriu. Era uma paisagem que desafiava a escala. As montanhas no horizonte pareciam estar a 1 hora de distância, mas eu dirigia por 4 horas e elas continuavam no mesmo lugar. O céu era de um azul tão profundo que doía os olhos. Eu parava a van a cada hora só para sair e ouvir. O único som era o do vento, um companheiro constante que carregava o cheiro de grama seca e terra. Eu me sentia o rei do mundo, um explorador moderno desbravando o desconhecido. Colocava minha música no alto-falante Bluetooth, dirigia com os vidros abertos, sentindo o ar puro encher meus pulmões. Via manadas de cavalos selvagens correndo livres, suas crinas voando ao vento. Via iaques pastando preguiçosamente. De vez em quando, no topo de uma colina distante, eu via um ger, a tradicional tenda branca dos nômades, uma pequena mancha de civilização no meio do nada. Eu acenava, mesmo sabendo que ninguém podia me ver. Era um aceno para o espírito daquele lugar. No terceiro dia, decidi que era hora de sair da trilha principal. O mapa mostrava uma linha pontilhada, quase um sussurro de caminho, que levava a um lago que, segundo a legenda, era frequentado por pastores locais. Perfeito. Era isso que eu buscava. A autenticidade, a aventura crua. A trilha pontilhada era, na verdade, um par de sulcos na grama que às vezes desapareciam por completo. A borranca sacolejava e gemia, mas avançava. Eu estava eufórico. O GPS do celular já não funcionava há muito tempo, mas o mapa e a bússola me davam uma falsa sensação de controle. O sol estava forte, o céu continuava impiedosamente azul. Eu dirigia por horas, atravessando riachos rasos, subindo colinas suaves. A paisagem era hipnótica, uma repetição infinita de verde e marrom sob um oceano azul. E então, aconteceu. Não foi um barulho alto, um estrondo, foi um soluço, um engasgo metálico, seguido por um silêncio repentino e absoluto. O motor morreu. O silêncio que se instalou depois foi diferente. Não era o silêncio pacífico que eu viera buscar. Era um silêncio pesado, denso, acusador. A borranca, a minha fortaleza à prova de apocalipse, tinha se tornado um caixão de metal no meio do maior espaço aberto que eu já tinha visto. Virei a chave. Nada. De novo. Um clique seco. Abri o capô. Um gesto puramente simbólico. Eu não entendo nada de mecânica.
Olhei para aquele emaranhado de fios, mangueiras e peças sujas de graxa como um analfabeto olha para uma página de Shakespeare. Não havia nada que eu pudesse fazer. O sol da tarde começava a descer, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A beleza da cena era uma afronta ao meu pânico crescente. Eu estava sozinho, completamente sozinho. Passei a primeira noite dentro da van. O frio chegou rápido, cortante. Vesti todas as roupas que tinha, entrei no saco de dormir, mas o frio parecia vir do próprio metal do carro, infiltrando-se nos meus ossos. O vento uivava lá fora, sacudindo a lataria. Cada assobio parecia uma voz, cada rangido soava como passos. Eu não dormi. Fiquei de olhos abertos na escuridão, o coração batendo no ritmo da minha ansiedade. Pela primeira vez, a vastidão lá fora não era liberdade. Era uma ameaça. Na manhã seguinte, a realidade me atingiu com a força de um soco. Eu precisava tomar uma decisão. Ficar e esperar era uma sentença de morte. Ninguém passaria por ali. Aquela trilha era um fantasma no mapa. Eu tinha que andar. Consultei o mapa de novo. De acordo com meus cálculos otimistas e desesperados, a trilha principal, aquela que eu havia abandonado, deveria estar a uns 30, talvez 40 quilômetros a leste. E em algum ponto dela haveria uma pequena vila, um ajuntamento de gers marcado com um círculo minúsculo. Parecia um plano terrível, mas o único que eu tinha. Preparei uma mochila pequena, 1,5 litros de água, o que restava. Um pacote de biscoitos, o último alimento sólido que não precisava de cozimento. O mapa, a bússola e uma faca. Deixei todo o resto para trás. Olhei para a burranca uma última vez, minha estúpida arca de Noé encalhada num mar de grama, e comecei a andar. O primeiro dia de caminhada foi um exercício de negação. Eu mantinha um ritmo constante, focado no horizonte, tentando ignorar a mochila que já pesava, o sol que queimava minha nuca e a sede que começava a arranhar minha garganta. A paisagem era enganadora, tudo parecia perto. Uma colina que eu julgava alcançar em 20 minutos levava mais de 1 hora. O silêncio era total, quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos e da minha respiração ofegante. Eu racionava a água em goles minúsculos, cada um parecendo mais precioso que ouro. Comi metade do pacote de biscoitos no meio do dia. O gosto seco e farinhento era a única coisa que quebrava a monotonia. Não havia sinais de vida, nem animais, nem pássaros, nenhum único traço de presença humana. Apenas eu e o céu, e a certeza crescente de que eu havia cometido um erro colossal. A noite caiu novamente e desta vez eu não tinha a proteção da van. Encontrei uma depressão no terreno, uma pequena concavidade para me proteger um pouco do vento implacável. Não tinha como fazer fogo. A temperatura despencou. O frio era físico, uma dor que me envolvia por completo. Deitei no chão duro, encolhido, tremendo incontrolavelmente. Olhei para as estrelas. Nunca tinha visto tantas. Elas enchiam o céu, brilhando com uma intensidade fria e indiferente. Eram lindas e aterrorizantes. Naquele momento, eu entendi o que é ser insignificante. Eu era um grão de poeira prestes a ser varrido pelo vento. O desespero começou a se instalar, uma mancha escura se espalhando pela minha mente. O segundo dia começou sem o alívio do sol. O céu estava cinza, baixo e opressor. O vento soprava mais forte, trazendo uma garoa fina e gelada que me encharcava lentamente. A minha jaqueta, que se dizia impermeável, logo se provou uma mentira. O frio agora era úmido, penetrante. A fome já não era uma pontada, era uma dor constante no estômago, uma fraqueza que se espalhava por todos os meus músculos. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Eu comi os últimos biscoitos pela manhã, e o ato de engolir aquela massa seca parecia um esforço hercúleo. A água acabou ao meio-dia. O último gole foi quente e tinha gosto de plástico. E depois, nada. A garrafa vazia na minha mão era um símbolo da minha situação. Eu continuei andando, mas agora era um autômato, um passo depois do outro. Minha mente começou a pregar peças. Eu via coisas no horizonte, silhuetas de pessoas que se transformavam em rochas, tendas que viravam arbustos. O som do vento começou a se parecer com vozes, sussurros indecifráveis.
Eu sabia que estava começando a delirar, mas não havia nada que eu pudesse fazer. A sede se tornou a única coisa real. Minha boca estava seca como lixa, minha língua parecia inchada. Eu pensava em água com uma obsessão doentia. Imaginava rios, cachoeiras, uma simples torneira pingando. A memória de abrir a geladeira em casa e pegar uma garrafa de água gelada era uma tortura tão vívida que me fazia gemer de dor. O desespero deu lugar a uma estranha resignação. O pânico havia se esgotado, substituído por um cansaço profundo, existencial. Eu não estava mais lutando contra a estepe. Eu estava apenas sendo consumido por ela. Em algum ponto da tarde, minhas pernas cederam. Eu simplesmente caí. Fiquei ali, deitado na grama molhada, o rosto virado para o céu cinzento. Não havia mais força para levantar. É isso, eu pensei. Não com drama, mas como uma clareza vazia. É aqui que eu morro. Fechei os olhos. A chuva fina batia no meu rosto. Eu pensei na minha família, nos meus amigos. Pensei em todas as coisas que eu não tinha dito, em todos os abraços que eu não tinha dado. Não havia arrependimento, apenas uma tristeza calma. Eu tinha buscado o vazio, e o vazio tinha me encontrado. E ele era muito maior do que eu. Não sei quanto tempo fiquei ali, flutuando entre a consciência e o nada. O tempo tinha perdido sentido. Poderiam ter sido minutos ou horas. Mas então, através do filtro da exaustão, eu ouvi algo. Não era o vento. Era um som rítmico, abafado. Um baque, baque, baque surdo na terra. Abri os olhos com dificuldade. A princípio, não vi nada. Apenas o cinza infinito. Mas o som ficou mais perto. E então, emergindo da névoa como um fantasma, uma figura apareceu. Estava a cavalo. Uma silhueta escura contra o céu pálido. Meu primeiro instinto foi medo. Um medo primitivo, irracional. Mas eu não tinha forças nem para ter medo direito. Fiquei ali, paralisado, observando a figura se aproximar. Ele parou a poucos metros de mim. Era um homem. Seu rosto era um mapa de rugas profundas, curtido pelo sol e pelo vento. Os olhos pequenos e brilhantes como obsidiana. Usava um dédiel, o casaco tradicional mongol, e um chapéu de pele. Ele não disse nada, apenas me olhou, seu olhar passando pelo meu corpo caído, pela minha mochila, pelo meu rosto exausto. O cavalo bufou, impaciente. Ele desceu do cavalo com um movimento fluido, ágil, que desmentia a sua idade. Caminhou até mim. Seus passos eram silenciosos na grama. Ele se agachou ao meu lado. Senti o cheiro dele, uma mistura de lã, fumaça e cavalo. Era o cheiro da terra. Ele disse algo em mongol. A voz era grave, gutural. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de formar palavras. Minha garganta estava fechada. Ele pareceu entender. Sem dizer mais nada, ele tirou um cantil de couro do cinto. Abriu-o e o levou aos meus lábios. O líquido que tocou minha boca não era água. Era leitoso, levemente azedo e efervescente. Airade, o leite de égua fermentado. Para o meu corpo desidratado e faminto, foi como um choque elétrico, a vida explodindo na minha boca. Engoli avidamente, o líquido escorrendo pelo meu queixo. Ele me deixou beber, segurando o cantil com uma mão firme e paciente. Quando terminei, ele me ajudou a sentar. Meus músculos protestaram, mas sua força era inquestionável. Ele me ofereceu um pedaço de algo que tirou de um saco de pano. Era queijo seco, duro como pedra. Levei um tempo para conseguir amolecê-lo na boca, mas quando o sabor salgado e forte inundou meu paladar, foi a coisa mais deliciosa que eu já comi na vida. Com gestos, ele me indicou que eu deveria subir no cavalo. A ideia parecia impossível, mas ele me ergueu como se eu não pesasse nada e me colocou na sela, na frente dele. Seu corpo atrás do meu era uma fonte de calor. Ele subiu e, com uma palavra suave, o cavalo começou a andar. A viagem foi um borrão. Eu me apoiava no homem, a cabeça pendendo, os olhos se fechando. O balanço do cavalo era quase um embalo. Eu não sabia para onde estava indo, mas pela primeira vez em 2 dias eu não estava com medo. Eu tinha me entregado.
Acordei com o som de vozes e o cheiro de fogo. Eu estava deitado em algo macio. Abri os olhos e vi o teto cônico de um ger. Uma abertura no topo mostrava um pedaço do céu, agora limpo e azul novamente. O interior da tenda era um universo de cores. Tapetes vermelhos e laranjas cobriam o chão e as paredes treliçadas. Havia uma pequena cama de madeira pintada, baús coloridos e um fogão a lenha no centro, de onde emanava um calor abençoado. Uma mulher se aproximou de mim. Ela tinha o mesmo rosto curtido pelo tempo do homem, mas seus olhos sorriam. Ela me ofereceu uma tigela de chá quente e salgado. Sun Tetsai. Bebi devagar, sentindo o calor se espalhar pelo meu corpo, aquecendo-me de dentro para fora. Fiquei com aquela família por 2 dias. Ninguém falava inglês e meu mongol se resumia a olá e obrigado. A comunicação era feita de sorrisos, gestos e da linguagem universal da necessidade e do cuidado. O homem era Bayar, a mulher, sua esposa, era Altan. Eles tinham 2 filhos pequenos, um menino e uma menina, que me olhavam com uma curiosidade tímida. Eles me alimentaram, não com banquetes, mas com a comida simples e nutritiva que os sustentava. Caldos de carné de carneiro com macarrão grosso e gordura. Mais queijo seco, mais airag. Cada refeição era um ritual silencioso de gratidão. Eu comia devagar, saboreando cada pedaço, consciente de que aquilo era, literalmente, a minha salvação. Nestes 2 dias, eu observei a vida deles. Uma vida de ritmo imutável, ditada pelo sol e pelas estações. Bayar saía ao amanhecer para cuidar do rebanho de ovelhas e cabras. Altan cuidava da casa, preparava a comida, ordenhava as éguas. As crianças brincavam lá fora, seus gritos se misturando ao balido das ovelhas. Era uma vida de trabalho duro, incessante. Mas não havia pressa, não havia estresse. Havia um propósito em cada gesto. À noite, nos sentávamos ao redor do fogão. O fogo estalava, a única luz além de uma pequena lâmpada à bateria. Eles conversavam em voz baixa. Às vezes, Bayar pegava seu morunhur, o violino de cabeça de cavalo, e tocava uma melodia melancólica que parecia carregar toda a vastidão da estepe em suas notas. Eu não entendia a música, mas eu a sentia. Era a trilha sonora da sobrevivência, da resiliência, de um povo que vive em harmonia com uma terra que poderia matá-lo a qualquer momento. Eu, que tinha vindo buscar a solidão, encontrei a mais profunda das conexões humanas. Eu, que me achava autossuficiente, fui confrontado com a minha total dependência. Aquela família, que não tinha quase nada pelos padrões do meu mundo, me deu tudo. Eles não me perguntaram quem eu era, de onde eu vinha ou o que eu estava fazendo ali. Eles viram um ser humano em necessidade e agiram, simples assim. Não havia questionamento, não havia hesitação, havia apenas humanidade. No 3º dia, eu já me sentia forte o suficiente para continuar. Usando meu mapa e muitos gestos, expliquei para onde precisava ir. Bayar entendeu. Ele gesticulou, indicando que a vila que eu procurava estava a 1 dia de cavalgada. A despedida foi tão simples quanto a chegada. Altan me deu um saco com mais queijo seco e um pedaço de pão frito. Eu tentei oferecer dinheiro, era tudo que eu tinha na mochila. Bayar olhou para as notas, olhou para mim e balançou a cabeça com um sorriso gentil. Ele empurrou minha mão para trás, como quem diz que aquilo era um insulto. A ajuda deles não tinha preço. Era um dever, uma lei não escrita da estepe. Senti uma onda de vergonha e gratidão. Guardei o dinheiro e apenas curvei a cabeça dizendo, Bayar Lalá, obrigado. Repeti a palavra várias vezes, esperando que ela pudesse carregar o peso de tudo que eu sentia. Bayar me levou a cavalo até a trilha principal. Quando chegamos à estrada de terra mais larga, ele apontou para o horizonte. Eu entendi. A partir dali, eu conseguiria seguir. Desci do cavalo. Nós nos olhamos por um momento. Não precisávamos de palavras. Naquele olhar havia um entendimento.
Ele apertou meu ombro com sua mão forte e calejada, virou o cavalo e partiu, cavalgando de volta para o seu mundo, deixando-me no meu. Fiquei ali, observando-o se tornar um ponto no horizonte até desaparecer completamente. Eu estava sozinho de novo. Mas o silêncio não era mais assustador. A vastidão não era mais uma ameaça. A estepe não era mais um vazio. Ela estava cheia de vida, cheia de uma força silenciosa e de uma generosidade que eu nunca tinha conhecido. Levei um dia inteiro de caminhada para chegar à pequena vila. De lá, consegui uma carona em um caminhão de volta para Ulaanbaatar. A jornada de volta foi surreal. O barulho da cidade, as luzes, as pessoas correndo, tudo parecia estranho, artificial. Consegui contratar um mecânico para ir buscar a burranca. Ele a consertou em menos de 1 hora. Era um fio solto, um simples fio solto. Eu nunca mais fui o mesmo depois daquilo. A aventura que eu tive não foi a que eu planejei. Eu não conquistei nada, eu não desbravei nada. Eu fui derrotado. Fui humilhado pela natureza e salvo pela humanidade. Eu fui em busca de uma solidão egoísta e encontrei a beleza da interdependência. Às vezes, quando estou na cidade, cercado por concreto e barulho, eu fecho os olhos e me lembro daquele silêncio. Lembro do rosto de Bayar, da gentileza nos olhos de Altan, do gosto do airag e do calor do fogo no ger. Lembro da lição que aprendi debaixo daquele céu imenso. O céu não perdoa, é verdade. Mas às vezes, quando você se rende, quando você admite sua fragilidade, ele te entrega nas mãos de quem vai te ensinar a viver de novo. E essa é uma lição que nenhuma cidade, nenhum livro e nenhuma viagem planejada jamais poderiam me ensinar.